Sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Falar de Corrida. Você que está assistindo a reprise no Instagram ou está ouvindo a gente no Spotify, curte nosso bate-papo. É o momento da gente bater papo sobre corrida, sobre treinos, sobre a vida, sobre metas, enfim, vamos falar de muita coisa legal. Então sejam bem-vindos, quem está ao vivo, quem está gravado. Quem está ao vivo no Instagram, vamos lembrar o nosso combinado. Essa live acontece às terças-feiras, às 8 horas da manhã, salvo imprevistos, salvo exceções ou férias, né, como aconteceu. Mas normalmente, toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu e a melhor profissional de educação física do mundo, professora Simone, a gente está aqui para bater esse papo, trocar essa ideia com vocês. Professora Simone já está aqui na área, tem uma galera chegando. Professora, venha para cá, professora. Deixa eu enviar o convite desse nosso bate-papo. Bem-vinda, prof! Que saudade desses momentos! Feliz ano novo, né? Feliz ano novo! Marquinhos já entrou aí dizendo feliz ano novo! Feliz ano novo, Feliz ano mestre! novo. Ó, a gente nem combinou de colocar laranja, estamos de Então, laranja, ó, né? Olha eu tô com a só. minha nova, ó. Ai, que linda. Da Eu também. Offen. Igual trabalho, é Ah, boa. muito Tem bem. umas novas aqui que eu tô guardando só pra correr em Portugal, você é besta? Ah, muito bem. Vou Dá desfilar dó, né, embora às vezes, com... de usar, né? Você pega aquela mais surradinha, vamos levar pro treino. Pô, essa aqui tá Isso. muito bonitinha, né? Vou levar pra passear. É, não, se tiver com cheiro de usada, eu nem levo. Não vai nem na mala. E aí, Tudo bem, mestre, tá prof? tudo bem? Bom dia, Saudade de gente. você. Ah, eu também. O pessoal acha que a gente se fala todo dia. Foi tão corrido, né, janeiro? A gente Nossa ficou sem se Senhora. falar aí um Foi, tempão. não, está sendo, né? Tá uma pauleira. Agora começa a entrar as coisas mais nos eixos, mas ainda tem aquela semana doida de volta às aulas, né? Quem pensa que mãe de adolescente não tem correria? Ave Maria. Dois, né? Segunda-feira já começamos. Tira esse esmalte, arruma esse cabelo. Não, não, olha essa meia. Puta, nossa senhora. Eles davam menos trabalho quando eles eram pequenos, viu? Também, Tarsi, saudade. Saudade de conversar, de te ver. Domingo você tava num Zoom aí, né? O que aconteceu? Sei lá, cara, eu liguei a live, eu tô na mesma distância que eu sempre tô. Tipo, o Foi tão celular. Meu, engraçado. parecia que eu tava aqui, assim, ó. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Parecia que Foi, eu tava foi. Eu olhei e perto, falei, né? gente, o que tá acontecendo com o meu celular? Eu Aí, assustei, falei, aí, não dá pra diminuir, não? Não dava. aí quando você falou que era o Facebook, eu falei, ai, caraca, porque eu tô. Eu atualizei o iOS, a minha câmera deu uns tilt louco aqui. Falei, não, pelo Ó, amor de Deus, não é eu. entra ano, sai ano, mas a água continua aqui, ó. Vamos fazer Ô, a bem. sagrada Saúde. água. Saúde a todos Chique. nós. Entra Dá-lhe anos, água. sai ano, já come. Ó, lá ele, entra anos e sai anos. Ei, lá ele. Muito bom. Sabe que, Prof, mestre, metas para 2026. Temos várias, né? começo do E, ano, né? e tem gente que começa. É engraçado, né? O pessoal às vezes vai muito na empolgação e esquece um pouco da preparação quando a gente tem uma meta. Pô, eu quero fazer uma prova esse ano. 2026 eu quero, sei lá, fazer uma meia maratona, ou uma corrida qualquer. E aí se empolga, vai lá e se inscreve em várias e, e, e a planilha que lute depois, né? O professor que se Exatamente. vire para caber tudo aquilo ali. Então, gente, calma. Primeira dica para vocês é respira. Organiza com calma. Ah, mas eu já fiz a inscrição, agora eu tenho que fazer. Não, não tem que fazer. Já fica essa dica para você também. Para, pelo amor de Deus. Cara, se priorize, priorize a sua saúde, o seu bem-estar físico, emocional, mental. Tem gente que está colocando um burnout em 2026 em janeiro. Tipo, o ano nem começou ainda e aí já está desesperado, tem um monte de prova, calendário e dá tempo de treinar para essa, para aquela. Respira, pausa, organiza, vamos olhar esse cronograma com calma, para dar tempo de fazer as suas provas, para você poder se preparar adequadamente para elas, para realmente priorizar. Cara, prioriza uma ou duas provas importantes no ano. Ah, a pessoa já se inscreveu em três, quatro, cinco, e aí às vezes não cabe, não encaixa, né, na periodização esse volume de provas, de treinos e acaba frustrando, né? Ou podendo até machucar um pouco. Então, assim, calma, respira, não é? Exatamente.
Posso responder uma pergunta que uma pessoa falando que ela entrou Claro. no programa e ela falou À que ela tá com vontade. coceira ao correr? Acho que é Cris o nome dela. Cris, quando a gente começa a treinar, existem vários processos que acontecem no nosso corpo. A gente começa a ativar o nosso metabolismo, a gente eleva um pouquinho a temperatura e a gente aumenta a vasodilatação, né? Às vezes é do próprio suor e às vezes tem uma coisinha que a gente libera quando corre chamada histamina, que é uma amina normal produzida pelo nosso corpo. Dá essa alergiazinha, dá essa coceira. Às vezes pode ser pelezinha ressecada. Com o aumento da temperatura, a gente sente um pouco. Tenha calma, a tendência é isso passar, mas para prevenir, uma pomadazinha, um cremezinho à base de ureia, desses até que tem no mercado mesmo, tipo da, vamos fazer o comercial? Da Avon, um hidratantezinho legal, tipo Cetaphil, que é bacaninha para pele, que é para peles sensíveis, ajuda bastante. Passa seu hidratantezinho, é desconfortável? É, tá? Isso aí é o sangue circulando aí no teu corpo, procurando os caminhos legais pela vasodilatação. É normal, não é muito legal, mas aos pouquinhos vai se acostumando, tá bom? Só Boa. isso. É porque eu já tive isso. Principalmente quando a gente aumenta um pouco o peso e tem uma gordurinha mais ali para queimar, interno da coxa, essa porção interna do braço. É normal sentir esse desconforto. E, ó, isso significa o quê? Que ela já começou o ano treinando, já começou chegando na família Bora Correr, né? Mestre, na live você até comentou um pouco sobre isso, né? Essa questão, assim, é super importante. A gente falou, inclusive, nas nossas últimas lives de final de ano. Super importante se organizar. Já peguei uma galera com umas provas de 5 em finais de semana que teria que estar correndo 16, 18, porque logo depois vem a meia maratona. E às vezes acontece também da gente colocar umas provas no meio da nossa periodização que ela tem encaixa dentro da planilha. Às vezes você até pode variar um pouco, fazer um polimento, né? Ah, eu tenho uma prova de 14 quilômetros no final de semana que era para fazer 20 porque eu estou indo para maratona. Posso baixar? Pode. Dá tempo de adaptar? Dá. Mas, gente, chama prova-alvo, que é para você Boa. poder fazer o seu treinamento de maneira o mais coerente possível em relação ao objetivo que você traçou. Sua tão sonhada maratona. Cara, prioriza ela. É como se você fosse a rainha do baile, mas escolhessem mais 5 princesas que vão subir no palco e ficar lá em cima, entendeu? E a rainha lá atrás, porque tem 5 princesas na frente dela. A rainha da sua formatura vai ser sua maratona, sua meia maratona. Ah, eu tenho 3 meia maratonas para fazer esse ano. Organize. Lembre que são pelo menos 8 semanas de treino. Às vezes a gente escolhe uma meia maratona aí em, sei lá, em maio, mas coloca uma outra em março. Uma é no final, a outra no começo de maio. Não vai dar. Você tem que ter 3 semaninhas, 4 semaninhas para fazer de novo um treininho de base. Lembre que cada prova-alvo é um novo ciclo dentro do seu treinamento. E aí o que que acontece? Muitas vezes, tá, eu tenho 3 meia maratonas. Vai caber no meu treino de maratona, porque eu estou fazendo 21, 23, 25 ou 21, 24, 27. Só que na prova, você vai estar focado na prova. Seu treino é para você construir seu lastro fisiológico, é para você estar lá sozinho pensando no seu ritmo. Tenta focar naquilo que é seu objetivo principal. Vai ter 3 ou 4 meia maratonas no ano? Quais são as principais? Qual é aquela que você tem que ir mesmo para treinar, né? Respeita seu corpo. Vamos fazer aquele combinadinho bacana. No dia da São Silvestre até brinquei, né? Falei pra galera, vamos fazer um juramento aqui, todo mundo mão no peito. Prometo seguir minha planilha. Prometo obedecer meu professor. Prometo não fazer cagada em 2026. Já começamos atropelando tudo. Você, normalmente, ó, fazer um comparativo com o jogo de tênis, tá? Com o tenista. Normalmente, o jogo de tênis, quem ganha o jogo de tênis? Não é necessariamente quem joga melhor, é Uh-uh. quem erra menos. Exatamente. Às vezes, só de o cara estar devolvendo bola pro outro lado, insegurança, pô, não tô abusando das jogadas, só tô pondo bolinha em segurança. Uma hora o outro erra, o outro joga fora, o outro bate na rede. Claro, às vezes nem sempre a defesa é o melhor ataque. Mas pensando em nós, corredores amadores, não somos profissionais, não somos super atletas, cara. Você é atleta da vida real, né? Tem os boletos, tem os trabalhos, tem os compromissos, tem a rotina doméstica, cara. As tarefas não acabam, né? E junto com tudo isso, sem contar mulheres, né?
Cara, mulher então tem carga mental, tem isso e aquilo, tem dificuldade de horário, de logística, cara, um monte de coisa difícil de conciliar. Aí junta com tudo isso você querer abusar das provas. Cara, não precisa. Falei hoje, outro dia com um aluno nosso. Ele falou assim, a meta é fazer a maratona em outubro. Falei, porra, show de bola. Maratona em outubro, legal, tal. Aí ele falou assim, que provas que eu tenho que fazer antes? Falei, nenhuma. Cara, por que não você pode ter uma prova-alvo durante... Pô, mas eu vou ficar o ano inteiro sem fazer prova? Eu preciso fazer outras provas? Falei, cara, precisar não precisa. Você precisa ter a disciplina. Existe uma sutil diferença, gente, entre motivação e disciplina. O que é motivação? Pô, eu estou motivado, vou lá, vou me matricular na academia, já vou pagar logo os 12 meses, que é para garantir que eu vou vir e tal. Gente, isso não garante nada. Isso é só motivação. Você tem que virar a chavinha da disciplina. Falar assim, cara, esse ano eu vou treinar regularmente, com equilíbrio, com orientação, com calma, né? Para um objetivo específico. Poxa, eu vou fazer uma meia maratona, ou eu vou fazer uma maratona, ou eu estou começando, estou chegando nos 5 quilômetros, eu quero fazer 10 quilômetros. Cara, planejamento. Não precisa ficar atropelando os treinos, acumulando um monte de coisa, porque o mundo da internet fala que você tem que estar fazendo provas e ganhando medalhas. E não tem, cara. Você pode fazer uma ótima manutenção, uma boa base. Eu, Rodrigo Bicudo, pessoalmente vou fazer treinos de manutenção, vou estar rodando 3 vezes por semana, regularmente, cuidando da minha alimentação, do meu fortalecimento, para quando eu for treinar para a maratona, começar especificamente os treinos da maratona. Gente, não dá para normalizar uma maratona. Ah, não é maratona, não é aquela coisa que você faz, tô a fim de fazer uma maratona. Hoje eu vou fazer uma maratona. Pô, cara, é difícil fazer uma maratona. Treinar nesse processo de vários meses treinando para uma maratona. Então, você está preparado para treinar para a maratona. Sabe aquela coisa? É treinar para treinar. Eu estou na fase de treinar para poder treinar para a maratona. A Lu, né, nossa aluna do Master, falou isso, até falei na live. Ela falou assim, a minha maratona começou dia 1º de janeiro. Ou seja, o comportamento de quem vai correr uma maratona ou uma meia maratona não pode começar um mês antes da prova. Cara, começa hoje, vira essa chave hoje. O que eu preciso fazer para cruzar bem a linha de chegada lá na frente? Você quer estar dentro do peso ideal? Não é um mês antes da prova que você vai cuidar da alimentação. É hoje. Pô, eu estou uns 5 quilos acima do meu peso, 10 quilos, 15, 20 quilos acima do meu peso ideal. Não dá para querer resolver isso uma semana antes, um mês antes da prova. Pô, tem aí 8 meses, 9 meses. Começa hoje, um pouquinho de cada vez. Faz o básico, gente. Cara, tem muita gente querendo a fórmula mágica, assim, que é o protocolo mágico, que é a planilha da NASA, mas não faz o básico, arroz com feijão. Vai lá e treina 3 vezes por semana, fortalece 2 vezes por semana, se alimenta adequadamente, dorme bem, cara. Dormir, recuperação, anabolismo, se dá no sono. Então tem gente que erra no óbvio. E aí, mas não deu certo, fica frustrado, porque você não se planejou. Então use o começo do ano para se planejar, para respirar. Dá tempo, gente, dá tempo de fazer as provas que você quer fazer. Só se sua prova for em fevereiro. Não, já não dá tempo mais. Então, cara, pula. Falei um aluno nosso, não vou citar nomes para não ser indelicado, um aluno nosso também nesse processo de maratona e provas e tal, aí falou assim, mas eu me inscrevi em tal prova, eu preciso fazer. Eu falei assim, você precisa chegar bem naquela prova que você quer fazer. Cara, não precisa atropelar as coisas. Exatamente. Calma, né? Ninguém falou assim, posso te dar uma dica? Essa prova que você quer fazer tem todo ano. Não precisa ser em 2026. Qual é a prioridade? No caso dele é a maratona, né? Cara, faz a maratona. Faz bem feitinho a maratona. Essa prova aí que você quer muito fazer, que legal. Você pode fazer o ano que vem, porque as datas não vão bater. Então, assim, cara, programação de treino, subir o volume, com tranquilidade. Se preocupar com uma prova já dá trabalho suficiente. Tem gente que fazer bem feito, né? 3, 4 ao mesmo tempo. É melhor fazer bem feito uma do que atropelar 3.
Eu Você sabe que prefiro. você falou uma coisa muito importante. No domingo você tinha falado uma frase que eu achei o máximo, eu até escrevi lá na live. A corrida é só um braço, É alguma só uma coisa assim. gaveta, né? É só uma Isso, gavetinha. caraca, braço, ó. Gaveta. É só uma das nossas gavetas. E é interessante você falar isso porque quando o pessoal está escolhendo prova, eu falo assim, gente, procura contextualizar dentro da sua rotina. É, a gente tem o chat GPT aí, que o bicho tá bom, né? Tem coisa que ele realmente manda muito bem, mas eu falei assim, cuidado. Por quê? Porque você tem que ter outras variáveis dentro da sua vida, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque qual a diferença de você ter um treinador? É ele saber da sua vida, é ele ouvir como é que tá o seu emocional, é ele saber outras coisas. Por que que eu estou falando isso? Porque aconteceu de algumas semanas, eu estava conversando com algumas pessoas que já tinham provas para fazer agora em janeiro, que já estavam treinando desde o ano passado. Aconteceu uma lesão, o que que eu faço agora? Começou a aparecer uma dor, o que que eu faço com esse volume? E às vezes acontecem coisas absurdas, né? Já vi treino, tipo assim, de volumes absurdos durante a semana. De ter que fazer 2 treinos de 16 e um de 18 na mesma semana e vir crescendo. Falei, ó, cuidado. Por quê? É o que você falou da gaveta. Você está esquecendo que aquilo ali é um treino isolado. Mas é a sua vida? Quantas horas você passa em pé? Que tipo de trabalho você tem? Qual é a sua carga emocional, né? Então, assim, vamos pensar. Portugal, outubro, outono, temperatura amena. Temos já alguma coisa a nosso favor. Estamos indo para um país onde é praticamente o mesmo idioma que o nosso. Já facilita um pouco nessa questão da ansiedade. Vamos estar em grupo, suporte, apoio. O professor vai estar contextualizando o treino. Como é que é seu outubro? Né? Então, tipo assim, vai escolher uma prova? Puta, vai ser bem na semana onde eu vou estar prestando prova da ordem da OAB em julho. Cara, você vai ter que estar treinando para uma maratona, enquanto você vai ter que tentar dar conta de quantas horas você tem que estar com a tua bunda sentada estudando, né? Então, assim, eu vou ter a cirurgia da minha mãe, né? Puta, entendeu? O que você puder, contextualize em relação à sua vida. Por que que a gente Boa. sempre fala assim, o treino que às vezes a gente vê na internet, que o fulano joga ali, tá contextualizado? Tem a ver com a sua realidade? Como é que é a sua rotina? A gente tem alunos, por exemplo, que não têm condições de treinar 4 vezes na semana para fazer um regenerativo. Então, como é que eu contextualizo o longo desse cara e os outros 2 treinos da semana para ele não ter uma sobrecarga neuromuscular para favorecer o menor erro possível para o menor risco possível de uma lesão? Então, a ideia é mostrar para vocês o quanto é importante, gente. Treinar é só colocar um tênis e sair. Mas participar de uma corrida, participar de uma prova, vai requerer outras variáveis, né? Não é só você, seu par de tênis, sua garrafinha e um sonho, não. Uma vez eu falei, eu estava conversando com a doutora Ana Paula Simões lá na clínica dela, e aí a gente conversando, eu falando da minha lesão no joelho, né, e tal, eu falei assim, as pessoas não entendem que correr é ciência. Ela olhou assim e falou assim, puxa, gostei disso. Correr é ciência. Eu falei, total. Olha, gente, e estamos mudando os conceitos toda hora. Saíram estudos recentes, maçudos, com uma amostra gigantesca, mostrando que não adianta você se entupir de carboidrato 1 ou 2 dias ou na véspera da sua prova. O que mais vai valer, não adianta se entupir de carbogel. O que mais vai valer é o seu índice glicêmico regular durante ao longo dos seus treinos, durante tudo que você está fazendo. Entendeu? Não adianta. Não adianta. É a mesma coisa da água. Aí eu vou me Adaptação, hidratar né, Silvio? bastante. Exatamente. Eu vou me hidratar bastante na véspera da minha prova. Vou aumentar a minha ingestão de água para 3,5 litros, porque assim eu não vou desidratar na prova. Esquece, amigão. Se você está acostumado a tomar 2 litros por dia, a hora que você bate 2,5 litros, 3, seu corpo já entende que o volume está aumentando. Ele vai aumentar a sua diurese, ele vai botar você para fazer xixi, ó. Periga você sair, largar se mijando, vamos falar a verdade? Porque você vai estar apertado, seu corpo fala Vai assim, como perder assim? sódio, vai perder sais, vai... aí é pior Total, ainda. total, né? E aí é muito interessante, outros estudos recentes mostrando sobre as câimbras, né? Qual é o balanço que vai ter? Não adianta você se entupir de água de coco, né? Já foi comprovado que tem que ter a questão da fadiga muscular.
E aí, o que que acontece? Às vezes, 4 de 20 para um tem que ser 3 de 15 para o outro. O volume da panturrilha que cada um tem já começa a entrar no metabolismo, no retorno venoso do seu sangue rico em CO2. Né? A sua panturrilha é uma, a minha é outra. Seu coração, qual é o tamanho do seu coração? Qual é o tamanho do seu corpo? Qual é o esforço que o seu coração faz para bombear sangue? Qual é o teu nível de treinamento? Quanto que você treina de musculação? Quanto que você faz de cardio? Qual é o seu pace? Então a gente tem que entender que o papel do treinador é te ajudar, te orientar, te ensinar. É por isso que nós somos o quê? Educadores físicos. Eu tenho tanto orgulho da minha profissão. Quando um aluno vem para mim, olha só o que aconteceu esse domingo. Maria Veronese, primeiro lugar na minha maratona. Vera Stabelli, primeiro troféu. Verinha tá aqui. Ótimo. Pódio, gente. Por quê? Porque um dia elas acordaram e começaram a treinar. Não, constância. Entendeu? A Verinha acompanha o treino de fortalecimento dela, já participou de outras provas, inclusive envolvendo a areia, que depois que ela mudou para Paraíba, tem umas provas diferentes. E ela tá ali, ó. Falei, cara, botam isso na sua cabeça também. Sem fortalecimento não tem corrida com saúde. E limite. Limite. Outra coisa que a ciência está comprovando, a questão da passada aberta demais. Né? Doutora Ana Paula Simões, eu falo dela porque eu sigo e tive o prazer de ser orientada por ela aí também, né? Com o doutor Reinaldo, no caso do Ramon, também fisioterapeuta. Profissionais muito bons, né? Como o Caio Maciel também já tem falado sobre isso, a cadência. Né? Você vai lá e fica vendo vídeo de gente saltando, parecendo umas gazelas. Para, gente. Keniano, outro biotipo. Os caras é o filé da borboleta, é outro tipo de treino, é outro tipo de terreno. A doutora Ana Paula fez um vídeo correndo na praia mostrando como que você acaba, na verdade, perdendo eficiência quando você abre demais a passada, o quanto isso, ao invés de te ajudar a ter menos contato do pé com o solo e poder melhorar seu desempenho, você, na verdade, acaba atrasando a sua passada. Então, assim, é ciência. Tenham calma, tenham paciência. Tá na busca do pace. Não existe demonização do pace e também nem a hipervalorização. É dentro do seu contexto, é dentro da sua vida, é dentro da sua rotina. Gente, eu quando tinha as crianças pequenas, mãe de gêmeos, eu usei afastador de costela para usar um fórceps para tirar a maluca, ela tá grudada, né? O Matheus lá bonitão. Você imagina esse corpo para voltar ao normal, para querer treinar. Então, assim, quem passou por uma gestação, meu marido fez uma cirurgia de hernia inguinal. 60 dias o médico deu para ele fazer esforço. Ele fala, ainda sinto um pouco de sensibilidade no local da cicatriz. A mesma coisa quando eu tenho uma canelite, uma fascite plantar, uma bursite de quadril, um problema no menisco. Eu sei que a gente ama correr, mas pela prática eterna da corrida na sua vida, respeite seu corpo, respeite sua rotina, estabeleça sua planilha e, pelo amor de Deus, a gente quando senta nesse carascolê, é hora de trabalho. Não é que assim a gente faz. Ah, eu vou pegar isso aqui. Tá, 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 tum. Não, velho. Ó. E para fazer um fortalecimento? Fala aí. Pô, mas se eu botar isso aqui, fulano vai estar passando por um período onde ele vai estar fazendo treino de tiro. Opa, agora não cabe pliometria. Eu vou estourar o tendão de Aquiles desse cara. O que que é período de base? Eu estava explicando aos meus alunos. Gente, é a rodagem. Pra que você vai fazer longo se você não tem meia maratona? Pessoal, eu tô fazendo uns treininhos aí. Eu tô fazendo um de 10, um de 12, um de 14. Onde você vai? Onde você vai, Ironman? Né? Não, não tira da cachola, não. Viu? Não tira. A gente estudou para isso. É a mesma coisa de você chegar no consultório do médico e falar assim, ou do dentista, eu tô com a dor aqui nesse dente, ele vai lá, faz lá a radiografia panorâmica, você fala assim, olha, infelizmente você tá com a infiltração, tá alcançando o nervo, vai ter que fazer um canal. Ah, não, mas eu acho que se você fizer, você discute com o dentista? Não. Você discute com o médico? Se ele olhar para você e falar assim, senhora, a sua vesícula tá cheia das pedras, não vai ter mais como salvar, nós vamos ter que tirar a querida. Você só quer saber quando é que você vai voltar a correr. Então, é assim, ciência. Corrida As é algo pessoas, as maravilhoso. pessoas só vão tender a respeitar quando se machucam. Isso é que é uma merda. Não deixa chegar o Infelizmente. preço. É, gente, não espera. Ó, eu não tenho uma frase que você falou que foi tão forte, para você sai natural, né? Você falou assim, pela prática eterna da corrida na sua vida. Total. Olha que frase forte, cara.
pela prática eterna da corrida na sua vida. É o que a gente quer. É o que a gente quer poder fazer. E é o que a gente quer poder proporcionar para as pessoas. Muitas vezes vocês vão achar o Rodrigo chato, a Simone chata. A gente vai ser, cara, tá tudo bem. Como a Simone mesmo disse, somos educadores. Somos profissionais de educação física. Então, a gente tem esse viés de pai, de mãe, né? Tem. De educador, cara. Às vezes fala assim, cara, não faz isso. Por quê? A gente tem a visão teórica, prática e de vivência mesmo, de experiência. Eu já senti dor, já me lesionei. A Simone já sentiu dor, já se lesionou. A gente sabe, inclusive, galera, como é a dor emocional de ter que parar de correr. É triste. Quando a gente vai conversar com o aluno nosso, eu nem falo para ele assim, eu não tenho coragem de falar para o meu aluno, cara, não fica triste não. Por que eu falo isso? Porque eu fiquei triste quando eu parei de correr. A gente fica. Tá tudo bem, a gente é ser humano, a gente tem que ficar triste. Tem que Porque, acolher a cara, é um tristeza, né? sentimento natural, né? Então, assim, agora, essa tristeza não pode perdurar muito tempo, não pode virar uma depressão. Tem vários gatilhos, né? Tem muita coisa acontecendo na vida. Pô, mais isso agora eu não estou conseguindo fazer. Calma, cara. Trata, respira, recomeça. Então, o exagero leva à dor, à inflamação, a machucar. Quando a gente fala assim, cara, não precisa fazer todo esse volume que você está fazendo. Depende do objetivo de cada um. Ah, mas me faz bem mentalmente. Pode até fazer bem mentalmente, mas vai pagar um preço muito caro, muito alto, de estourar um joelho, um quadril, um tornozelo, uma musculatura que vai demorar muito para cicatrizar depois. Tem hora que tem que parar, tem hora que tem que diminuir e tem hora que dá para manter. Então, sim, cara, é ser inteligente, pensar, eu quero viver a prática eterna da corrida de rua, como a senhora disse. Cara, eu quero. Então, cara, tenha calma, tenha paciência, respeita seu corpo. Olha que frase bonita. Respeite o seu corpo, ele é seu. Miguel, se você não cuidar, ninguém consegue cuidar no seu lugar. Não Verdade. tem como. Não é aquela história, se o conselho fosse bom, a gente vendia. É que a gente, como professor, a gente às vezes não aguenta, a gente precisa dar o conselho que não pediram. Porque a gente está vendo de longe, é igual você ver uma criança subindo num sofá e querendo ficar. Cara, vai cair, vai se machucar. A criança não tem a dimensão, né? Um bebezinho ali aprendendo a andar e vai subindo nas coisas. Cara, vai dar ruim, vai machucar. Então a gente antecipa, né? Por proteção, por carinho que a Exatamente. gente tem, por zelo, e porque é nossa missão mesmo. Então, assim, quando a gente falar, cara, segue por esse caminho. E a Simone falou muito bem, gente, planilha na internet tem um monte. Chat GPT, chat, monta um treino de corrida para mim, ele vai montar. E às vezes pode encaixar, às vezes ele pode alucinar. Não estamos falando mal de inteligência artificial, não, a gente tem que usar a nosso Não, muito pelo favor, né? contrário, ajuda pra Agora, caramba. tome cuidado com tudo que você vê por aí. Ah, eu vi um influencer que fala para correr leve 2 vezes por semana. Aí você vai ver que treinos que esse cara indica fazer. Ele indica correr 6, 7 vezes por semana. Não é para todo mundo esse treino. É para quem é Exatamente. muito atleta. Não é para mim. Talvez não seja para você. Talvez seja. Assim, cuidado com tudo que você vê e vai replicando por Não está aí. contextualizado, né? É, cara, você precisa de cara, conteúdo por conteúdo, o mundo está cheio, graças a Deus, né, de informações muito boas. Agora, às vezes você precisa de acompanhamento, de ter alguém para perguntar e, cara, me dá um feedback. Só esse feedback já vale. Um feedback que você recebe, cara, às vezes vale um acompanhamento que você investiu. Pagar por conhecimento, não é porque a gente está querendo vender nada nessa live para vocês, não. É porque faz sentido. Eu não sei um monte de coisa de outras áreas, eu vou lá e pago por esse conhecimento. Eu pago uma pessoa para me ensinar, para economizar tempo, para não errar, né? Para não desperdiçar energia. E no caso da corrida, vale a pena investir nisso, porque muitas vezes a gente pode se machucar. E a gente não quer machucar para ter que parar de correr assim. Exatamente. Ó, o Anderson falando que ele tá recuperando de lesão de panturrilha. É o que o professor falou, cara, é muito difícil. É muito difícil. Mas um corredor, ele não se faz só com pernas, né? Quando a gente fala que o corredor, ele é perna, mente e coração, né? Então, assim, é hora de acolher esse momento. Eu fiquei quase um ano sem conseguir treinar. Eu praticamente foi tão interessante que chegou uma hora que acho que meu corpo falou assim: tá bom, já deu, agora eu vou melhorar. Por quê? Gente, desde janeiro, o ano inteiro de 2025, foi pelejando, como diria minha avó,
contra esses problemas do menisco, né? E muitas vezes você tem um problema dentro do seu corpo, você não sabe, né? É igual um apêndice, que do nada você começa a ter febre, quando você corre para o hospital, o apêndice entupiu, tem que tirar, né? E eu tinha parte medial dos meniscos achatada, mais fina que o normal. Era meu. Com a corrida, não sabia, eu tinha que ter usado uma palmilha corretiva, mas antes de ter dor, a gente não sabe. Fiz coisas erradas? Não. Treinei tudo certinho. E eles ainda falaram, ainda bem que você sempre fortaleceu. Porque senão, provavelmente, você seria uma candidata a prótese de titânio antes dos 60 anos de idade. Aí, fazendo aquela investigação, você descobre, você lembra que vó já teve prótese, tia já teve prótese, mãe tem o mesmo tipo de dor no quadril, né? E aí você lembra que a sua genética não é tão favorável. A gente tem um amigo aí com genética que, né? Nem brinca. Mas onde que a gente quebra o ciclo? Fazendo aquilo correto que os nossos antecessores, nossos ancestrais não sabiam que deveriam fazer. Né? Na época dos nossos avós não se fazia atividade física, mesmo das nossas mães. Era um privilégio uma mulher poder, né? Era a Tônia Carreira e a Ala Sherman só, né? Que ficavam lá. E as nossas mães tinham que trabalhar, cuidar dos filhos, era luxo, né? Ou seja, TV o funda. padrão até de saúde era tão diferente. Esse final de semana minha mãe estava aqui em casa, né? Ela veio pra cá. E aí, uma das primeiras coisas que ela falou pra mim, você falou assim, meu filho, você não tá muito magro? Você não vai Ah, parar de emagrecer? Cara, mãe, né? Porque a mãe quer ver o filho gordo, porque o filho gordo acho que é sinal de saúde, de sustância, de fartura. Tipo assim, você não tá comendo? Sabe aquela é, coisa? E eu falei assim, mãe, eu tô num peso ótimo, tá tudo certo, tô treinando, fiz todos os exames possíveis, né? Endoscopia, colonoscopia, exame de sangue, teste cardiorrespiratório, fiz tudo, também né? fiz, Todo ano faz. cara. Cara, tá tudo zero. Saúde de um menino, graças a Deus. Estilo de vida. Só que o estilo de vida da época da minha mãe, cara, era total diferente. Meu, era uma época que a galera fumava dentro do cinema. Era uma Nossa, época que a galera consumia açúcar assim, ó, desde muito cedo. Eu lembro de eu criança muito pequeno tomando refrigerante. Eu lembro, cara, churrasco em casa e tal. As crianças não tomavam água, era refrigerante. Os adultos tomavam cerveja, as crianças tomavam refrigerante. E, cara, sempre foi assim. Ninguém nunca falou, olha, evite. Não, cara, vamos tomar. Pô, os meus filhos, Felipe tem 11 anos, não toma refrigerante, cara. E, pô, melhor Maria coisa. Júlia nunca sentiu o sabor, tem 5 anos, não sabe o que existe. Aqui em casa, graças a Deus, hoje em dia não tem mais. Eu tomava refrigerante até um ano e pouco atrás. Depois que eu entrei no zero açúcar, eu parei só água, água com gás. E muda, né? Os padrões mudam. Então, assim, Total. cara, a gente tem que ter a nossa consciência até sobre influenciar os filhos, né? Que eu até pouco Sim. tempo atrás negligenciava. Falei, não, tá tudo bem, A tal. Paula Mello fala muito isso, né? O que você come? Você vê quando ela mostra lá as papinhas da Helena, né? Aí o Enio tava falando assim, pois é, então, na época dos nossos avós não existia ultraprocessado. As pessoas também eram mais ativas. Mesmo na nossa época, a gente fala que a gente tomava refrigerante, mas eu lembro que era só no domingo uma Fanta Família. 1 litro para 4 pessoas na minha casa. Hoje, Tubaína, né? Que era o tamanho da garrafa de tubaína, cerveja, né? delícia, baré, simba, Tubaína. É. Só que acontece, as coisas tinham menos aditivos, as crianças brincavam mais na rua, porque mesmo as crianças de condomínio hoje é mais limitado. A gente hoje tem que viver em apartamento. Antigamente tinha quintal, né? São as crianças do interior têm, mas são raras. E aí o que que acontece? A nossa vida está menos ativa, a gente tem muito mais coisas dentro dos alimentos, a gente come coisas menos naturais, e a gente criou essa cultura de se premiar com uma comida de baixa qualidade como se isso fosse um troféu. Ah, hoje eu mereço uma Coca-Cola. Porra, brother. Né? E assim, a Rita Lobo fala muito isso também, adoro ela, e ela fala, a gente precisa parar de normalizar o que está errado. A gente precisa começar a comer comida de verdade. O Marquinhos tem uma frase muito interessante que ele sempre falava, né? Que quando ele se reunia com a família, o pessoal falava, mas você tá sempre de dieta? Ele falou, porra, não tô eu, sou eu que tô sempre de dieta. É vocês que continuam comendo errado. Então, se faz sentido eu comer corretamente, também faz sentido eu treinar corretamente, né?
Você uma vez falou uma frase que eu nunca esqueci, você de vez em quando repete aí nas suas lives, você fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Porque o problema de nós começarmos as nossas metas de início de ano é justamente isso, é a gente sair se atropelando, querendo fazer tudo que nunca fez. Precisa ir devagar. O corpo não aguenta. Um corpo que a vida inteira foi sedentário, a vida inteira comeu errado, ele não vai entender. É a mesma coisa de eu pegar uma criança, né? E falar, bom, agora você tem que ir ali correr. A criança não sabe nem andar direito ainda. Senta ela na bicicleta e fala, vai andar. Então, a gente tem que respeitar as etapas do nosso corpo. O corpo está reaprendendo a funcionar, né? Tem gente que come tanta coisa errada que o intestino, o estômago não tem condições de digerir, né? Na verdade, o estômago e o intestino, nessa ordem, de digerir e de absorver nutriente. Tem gente que não sabe mastigar. Nós não sabemos. Tem gente escambau. Eu me boto nesse grupo. Quantas vezes eu me pego comendo, Rápido, né? né? Aí quando vem uma pessoa e fala, você tem que mastigar não sei quantas vezes, eu vou ficar contando quantas vezes eu mastigo. Queridão, não é a questão de você concordar ou não. É a ciência que está provando que quem mastiga X vezes vai absorver melhor o amido, que a digestão já começa pela boca, vai levar o alimento muito mais triturado para o estômago, facilitando a quebra, a absorção de tudo que você está comendo. Aí a gente se pega tomando whey protein demais, a gente se pega tomando mega más demais, a gente se pega cortando carboidrato demais, né? Por quê? Porque a gente quer se atropelar agora. Calma, respira. Ontem eu estava chegando na academia, eu fui treinar, já era quase 9 e pouco da noite. Porque tivemos É pessoas. ruim, mas é bom, né? Porque a academia tá mais vazia, né? Então, a gente tinha tempo um pouco antes. Mas não ia dar. E a gente chegou, já tava craudiada. Por quê? Efeito começo de ano, efeito carnaval, vai todo mundo, né? Aquela coisa. Quando a gente chegou no estacionamento, que a gente colocou o carro, tem um cara que é o manobrista e tal. Quando eu vi, tinha umas 4 pessoas. Eu falei, tá caralho, o ano nem começou, hoje é segunda-feira. E o rapaz que era o manobrista reclamando porque uma pessoa largou o carro lá mais de 2 horas, ninguém sabia onde ele estava, ele levou a chave. Aí o cara chega todo bonitinho, social, falando, eu tava na academia, cadê sua roupa? Aí ele falou, você não pode levar a chave, irmão. Aí outras pessoas também tinham levado a chave. Mas quando a gente chegou, você não estava aqui. Ele falou, lógico que eu estava aqui. Como que eu não estava aqui? Eu estava dentro de outro carro manobrando. Vocês não podem levar a chave, porque eu preciso manobrar os carros, porque vai ficando um atrás do outro ali, né? E aí todo mundo brigando. Burocracia. Aí o rapaz saiu, uma mulher saiu também, a menina da recepção assim, ó, que ela não tem nada a ver com o estacionamento terceirizado. Aí eu peguei e fiz assim, gente, calma, galera. Respira. E ele já estava indo embora, né? Aí eu peguei e falei assim, gente, calma, tá tudo bem. Aí eu falei pro manobrista, meu querido, tá tudo bem. Continue fazendo seu trabalho. Aconteceu, rolou, beleza. Falei, galera, onde vocês têm que jogar a energia de vocês é lá em cima. O rolê é lá. Nem aqui no estacionamento. Aí todo mundo Desconta começou no a peso, rir. né? Aí eu peguei e falei assim, vocês já treinaram? Já, graças a Deus. Falei, porra, vocês estão melhor que eu, mano. Vou começar agora. Olha aí, ó. Parabéns, vai pra casa tomar banho, comer e dormir. Aí todo mundo começou a rir. Falei, por que a gente tem que passar por certos estresses na vida? Então, por que que eu tenho que sacrificar minha cabeça? Por que que eu tenho que sacrificar o meu corpo? E quando a gente está lesionado, nem sempre também é só porque a gente fez algo errado, é porque o corpo chegou no limite dele. Tem coisas que às vezes a gente não sabe. Tem Algum gente que se motivo tinha. machuca. Lógico, tem gente que se machuca, então não tem que se punir. Se você sabe que você fez alguma besteira, acabou. A culpa não vai ajudar você a cicatrizar a sua panturrilha, o seu tendão de Aquiles, o seu glúteo, né? Eu tava treinando com ele, teve um período que ele começou a pegar um pouco, depois eu falei, velhinho, vai devagar aí. É quando aquela fase do lobo, né? Do lobo cinquentenário, que ele tá vendo a molecada pegando peso, ele começou. Eu falei, desempolga, tá pegando peso demais. Saltava tipo 5 quilos de uma série para outra de cada lado, vai dar ruim. A gente que faz educação física não sabe de nada, né? A gente vai pra faculdade para jogar bola, não tem fisiologia, biomecânica, nada. Aí o que acontece? Pô, começou com dor. Falei, amiguinho, você tá com tendinite no bíceps. Não precisa nem fazer esse exame aí. Diminui a carga, alivia o peso, faz assim, assim, assado. Cara, 3 meses. Pra você ter uma ideia de como ele se zoou,
Eu pego mais na rosca direta hoje. Nossa, eu pego mais na rosca direta. Foi Flórida agora, hein? Não, tudo bem, exercício, exercício. Gente, rosca direta, não é rosca direta. Então, eu pego mais. Ainda bem, né? Que eu pego mais na rosca direta do que o Enio. Ninguém iria pensar diferente se você não falasse isso. Aí você teve que falar, aí já, É. Lá ele. decorado. O Enio tá pegando menos na rosca direta do que eu. Que bom. É, ele tá pegando. Por quê? Bíceps machucado. Cara, o time Mas o pior é que é bem rosca direta mesmo o exercício. Tem nem como trocar. Na simultânea com barra W. Pô, E aí eu falei pra ele, você tá vendo o prejuízo? Só que aí o que acontece? Eu falei, tá, beleza, não vai se lamentar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Então, esquece a culpa, tira isso, porque você já tá sofrendo com a lesão. Se você sabe que você errou, exagerou na dose, o que que você vai fazer? Você agora já sabe até onde você pode ir. Você não vai fazer mais isso, né? Se foi algo que aconteceu desafortunadamente, né? Tava correndo, torceu um tornozelo, trombou com alguém, escorregou na lama, pisou numa folha, num galho. Acontece. Tamo triste? Tamo triste. Acolha seus sentimentos. Você tem todo o direito de ficar. Mas agora o que que você vai fazer? Disciplina. Agora é que o corredor verdadeiro entra em ação. boa. Porque quando tudo tá bom, filho, aí é fácil, né? Diz que para baixo todo santo ajuda, né? Tô fluindo, meu pace tá bom, tá tudo lindo. Eu amo correr. Mas agora eu tô lesionado, igual o Anderson falou aí da panturrilha. Eu preciso de quê? Paciência e resiliência. E é essa paciência, essa resiliência que vai ajudar você a manter seus treinos quando você for para uma prova que você quer buscar um RP, que você sabe que aquela velocidade tá ali pegando, mas você sabe que aquela dor é muscular de esforço, não tá machucando, mas você já treinou a sua cabeça. Você já tem a resiliência aqui. É a mesma resiliência que você vai jogar no dia que você tiver que ficar horas ali batalhando por um projeto no seu trabalho, para você conseguir uma promoção, um aumento de salário, né? A corrida está entrando na sua vida de várias maneiras. Permita que o processo aconteça. Não se fique se recriminando, não fique se punindo, não fique se martirizando. Aprenda com os erros, né? E a gente ouve essas frases de vários filósofos. É Karnal, é Pondé, é Cortella, são os antigos, são os estoicos. Infelizmente, a melhor maneira, a pior maneira, porém, a mais intensa de se aprender é através do erro, né? Porque ela dói, ela cobra um preço. Você não quer passar por isso de novo. Boa. E você vai acolher seu sentimento de tristeza, mas você vai entender que você vai fazer o que precisa para amadurecer, para evoluir e voltar a correr melhor. E aí a gente tem que também ser inteligente o suficiente para aprender com o erro dos outros. Cara, você não precisa cair naquele buraco que o cara da sua frente caiu. Ou você Não já é? viu que aquele caminho Melhor ali maneira de aprender, com o erro do vai dar outro. ruim, né? Cara, desvia. Pô, alguém falou para você, cara, tem um buraco ali na frente, desvia. Pô, é uma pessoa da sua confiança, por exemplo, um pai, uma mãe, um amigo, um professor. Cara, eu confio naquela. Cara, segue. Não queira fazer sozinho. E uma coisa muito legal que você falou, se vale a pena reforçar isso. Gente, pelo amor de Deus, tirem a culpa do peito, cara. Total. Tira a culpa do coração. Ah, professor, eu não consegui treinar hoje e tal. Eu entendo isso, a gente se cobra. Mas se cobra, gente, num nível saudável, no sentido de, pô, é legal uma cobrança, né? Eu até brinco. Eu falo, o ser humano é muito bom. Quando cobrado é muito melhor. Cara, isso é legal, até enquanto isso é positivo. Quando começa a ficar muito pesado, cara, tá alguma coisa em desequilíbrio. Tem algum desajuste aí. Porque, cara, se eu não fui fazer um treino e o fato de eu não fazer um treino me deixa total desestabilizado, cara, alguma coisa está errada. Porque o resultado de uma maratona, meia maratona, um resultado de um emagrecimento, qualquer resultado que a gente queira atingir, ele não acontece em um dia, em uma sessão, nem em uma semana. Cara, é o resultado somatório de várias semanas, de alguns meses de treinamento. Pô, no caso de uma maratona, cara, são no mínimo 4 meses treinando regularmente para sair dos 10 quilômetros, chegar nos 42 quilômetros. São muitas semanas, 18 semanas, 16, 18, 19 semanas. Eu fiz em 18. Cara, é um processo longo. Pô, não fez um treino, amém, passou, já foi. Como é que eu vou compensar isso? Você não precisa, só continua. Segue o jogo, cara, tem muito jogo pela frente, né? É igual um jogo de futebol.
Pô, tomei 1-0 com 5 minutos de jogo. Ah, o jogo já acabou, perdi o jogo. Não perdeu não, cara. Ainda tem 85 minutos de jogo. Dá para ganhar de 10-1 ainda, né? Mas aí um revés, uma notícia ruim, uma dorzinha, a pessoa já desiste, já sucumbe. Cara, não é fácil o processo de treinamento. Para ninguém, tá? Agora, não pode desistir na primeira dificuldade. Pô, mas tá difícil, cara, insiste. É. Pede ajuda, busca informação. O que que eu posso fazer diferente para esse resultado ser melhor? Existem estratégias. Não existe uma única receita de bolo que vale para todo mundo, que está escrito na pedra. Olha, só vai funcionar se for assim, é igual para todo mundo. Não é, cara. O ser humano é diverso, tanto em comportamento, em hábito, em genética, em estilo de vida, no momento que você está. Não desiste na primeira dificuldade, porque vai ter dificuldade, vai ter dias bons e ruins. É assim no trabalho, é assim nos negócios, é assim numa relação familiar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Eu amo meus filhos de paixão, eu sou apaixonado pelos meus filhos. Tem dia que eu tenho vontade de matar, jogar os dois aqui em cima. E aí? Porque, cara, porque às vezes rola um E estresse, a gente se rola. culpa, né? Cara, acontece Não coisa, é a pode. vida real, né? Não se Com o culpa. seu cônjuge é a mesma coisa. Cara, eu amo a minha esposa, amo de verdade. E tem dia que a gente acha que ela tem vontade de me matar, tem dia que eu tenho vontade de jogar ela aqui de cima, porque a gente é ser humano, cara, a gente é ser humano. Então, trate você com carinho. Pô, não deu para fazer um treino, não sinta culpa. Não. Não se castigue, fique se chicoteando, não. Cara, não fui. Pô, fiquei chateado. Ok, fica 5 minutos chateado, respira fundo e vai para o próximo dia. E segue, é um processo. Pô, o que eu preciso fazer para não perder mais um dia de treino? Às vezes a vida acontece, aparece um imprevisto, fura um pneu do carro, você não consegue dormir à noite porque um filho ficou doente. Cara, se você não dormiu, não tem Não, como né? treinar. Eu não dormi, eu vou fazer um treino de 30 quilômetros. Aborta. Se trate com carinho, como você trataria uma pessoa que você ama. Então, assim, menos culpa e mais É. processo. Vou dar de Sabe novo o que exemplo do jogo de tênis. é, Tenista. Cara, errou uma bolinha, ele não pode ficar se martirizando. Puxa, é esse ponto. Por quê? Porque o cara já vai sacar de novo, cara. É o próximo ponto. A mentalidade tem que ser essa. Isso aqui deu errado. E agora? Próximo. Próximo ponto. Próximo ponto. Que aí você consegue virar o jogo. Se ficar ali arrasado, frustrado, ó vida, ó azar, não fui treinar, ai, apareceu uma dorzinha na minha unha e o mundo acabou. Não, cara, não acabou. Resiliência, paciência, longo prazo e vamos em é. frente. Você sabe que você falou uma coisa muito importante. Eu lembro daquele discurso do Nadal, né, para o pessoal de, acho que era Harvard. E ele fala sobre isso, né? No final das contas, é o quanto você não falhou, mas é o quanto você teve a resiliência de ir lá e retomar. Porque errar você vai. Errar você vai. O Michael Jordan tava falando, todo mundo só vê as cestas que eu, né, converto. E eu achei muito bacana o depoimento que ele deu. Uma vez ele foi para um lançamento de um condomínio e ele tava lá e tal, de alto padrão, e um garotinho pediu para ele fazer uma cesta. Ele falou que foi a cesta mais difícil da vida ddele. Foi o momento Eu vi mais esse vídeo. tenso da vida dele. Porque ele falou assim: aquele garotinho estava com uma expectativa em cima de mim pior do que um final de NBA, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente fala de acolhimento, de se perdoar, de entender o seu próprio momento, contextualizar. Quando eu faço as planilhas, isso é uma coisa que eu já aprendi com você, a gente sempre fala, a planilha não é uma coisa engessada. Porque talvez tenha um dia em que você recebeu uma notícia triste, que nem ontem uma aluna falou assim, cara, eu briguei com meu chefe, tô mal, eu não consegui treinar hoje. Eu falei, tá tudo bem, cara. E aí, por coincidência, uma outra também conversando comigo ontem à noite, mas o dela já não era tanto uma briga, mas uma coisa que aconteceu, e ela foi lá e mostrou que ela estava certa. E eu falei assim, você vê, parece que não, mas principalmente nós mulheres, né? A gente vai muito pelo lado emocional. O homem, ele consegue ser mais pragmático, né? O homem, ele tem uma natureza mais prática. A mulher, ela não é que a gente é trabalhada no drama, mas nós somos mais sensíveis, Amém, né? né? Cara, dia nublado, já foi comprovado cientificamente, estudos mostram que em dias nublados as pessoas ficam mais tristes. E afeta muito mais as mulheres, né? Eu fui na médica, né? Tive o retorno com a minha nutróloga. Eu fui na consulta no final de novembro,
E agora, aí ela pediu uma batelada de exame. Eu falei, bagulho de colesterol fracionado, mastigar um. Parecia que tava mastigando um OB. E bota no vidro para saber o nível de colesterol manhã, tarde e noite, 3 horas em jejum, não pode ter, não pode nem escovar o dente, tem que mastigar o bagulho lá por 3 minutos, não sei o quê. Ela falou: olha, o seu nível de cortisol noturno tá ótimo, tá baixo. Porque a gente achou que por causa da insônia arterial. Ela falou, mas de manhã ele tem que estar ativo e tá uma merda. Minha vitamina D tava baixa, um monte de coisa minha tava disfuncional, né? E se tratando de menopausa, isso é até normal, mas mesmo quem não está na menopausa, também é normal. Então você imagina que são pequenos detalhes que vão influenciar no seu treino, porque quando você treina, você está tirando o seu corpo do conforto, do repouso, e você está exigindo dele. É igual quando a pessoa quer treinar gripada, a gente fala, não vá. Seu corpo está querendo organizar as defesas para combater o vírus que está dentro de você. Ah, eu já não estou mais tossindo. Opa, mais 7 dias. Não é porque você está sem sintoma. Uma coisa que a gente aprendeu com o Caio, né? Essa semana que passou, do caso de uma aluna nossa. Ele falou assim, olha, talvez 20 dias ela já pode voltar a caminhar. Depois ele, olha só, ele treinando, ele refletiu e falou, não, vamos deixar essa pessoa mais tantos dias porque apareceu um edema ósseo e mesmo que ela não tenha dor, ele ainda requer um tempo de cicatrização porque precisa curar totalmente, senão ele volta. Então, você imagina o que é na nossa vida. Né? Quando você fala a planilha não é engessada, eu mando a planilha para os alunos, eu falo assim, não esquece. Isso vai variar conforme a sua evolução. Porque quando você faz um planejamento para um aluno de 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas, quanta coisa pode acontecer na vida dessa pessoa? Vai ter um dia que ela não dormiu bem, né? Você sabe lá se ela não está conseguindo tomar só, a vitamina D dela está caindo, né? E isso vai influenciar em tantas outras coisas, rim, fígado, coração, pulmão, né? Então, é importante você se acolher, é importante você contextualizar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a maldita mania de transformar a corrida numa roleta russa. A gente mete a bala lá dentro, roda e põe aqui. Cara, a corrida não é isso. Tira esse peso. Contra quem você está brigando? Contra o que você está lutando? Contra si mesmo? Claro que você tem que se desafiar. Mas a gente fala isso o tempo todo aqui. Você não está sendo patrocinado pela Nike, que você é obrigado a ir correr gripado, ou você tem que ir na largada dos 100 metros, mesmo sabendo que a sua panturrilha está estourada, porque os ingressos que foram vendidos foram para te ver e o teu patrocinador vai cortar o teu contrato se você não aparecer no evento. Para com isso. Se não der certo para fazer aquela meia, vai para outra. Se não der certo para fazer aquela prova de 10 quilômetros, pô, eu tenho um aluno que ele passou por uma dificuldade assim, tem uma prova que ele está buscando, de novo aconteceu um problema. A gente já conseguiu identificar por que a panturrilha dele dá tal coisa. Um tênis que está mudando a pisada do pé, né? Muito amortecimento, muito alto, muito fofo, o pé vira e tal. Então, assim, foi para a prova de novo para brincar, não foi para RP dele. Mas, cara, todo ano vai ter essa prova. Se não for essa, tem outra. Né? Então, pare de brigar com você mesmo. Você tem que lutar é contra o colesterol alto, é contra a Você, glicemia alta, é contra o infarto, é contra o AVC, é contra a obesidade. São contra essas coisas que você tem que brigar. E isso não precisa de RP, não. Só precisa de constância, que é o que você fala sempre. ó, e tem outro ponto. Gente, bora falar de corrida. É essa bagunça que vocês estão vendo aqui. Quem está assistindo a primeira vez, escreve aí, primeira vez, só para saber se é a primeira vez que você está aqui, ou quem já Quem assistiu era várias virgem de vezes. bora falar de corrida? Quem já assistiu várias vezes, escreve assim, ó. Sei lá, veterano, escreve aí. Se for a primeira Tão vez, escreve, velho. se for veterano, você escreve veterano. Mas a gente fala de muitas coisas, inclusive psicológicas, né, que a gente vê dos nossos alunos. Gente, toma cuidado com querer agradar outras pessoas. Gente, às vezes a pessoa não quer decepcionar alguém. É, Ah, eu falei para aquela pessoa que eu iria fazer com ela. Ou ela falou assim: ah, eu vou fazer uma maratona para provar ou para mostrar para o meu marido, mostrar para minha esposa. Não é nem para ela. Gente, para com isso, para de querer agradar os outros, porque aí acontece de você estar lesionado, precisando parar, precisando se cuidar, mas você não tem coragem de falar isso, às vezes, para o professor. Para o professor que montou o seu treinamento, o professor vai ter que dar uma parada. Ai, mas se eu falar isso, o professor vai ficar chateado.
Ai, mas o meu amigo vai ficar chateado de eu não treinar com ele. E aí eu vou. Aí você se sacrifica para ser a pessoa legal, para ser o bonzinho, para ser o agradável, para ser o gentil. Gente, cara, você não precisa agradar ninguém. Você não precisa implorar afeto. Você não deve fazer isso. Trate você com carinho. Se tem uma pessoa que tem que aceitar a gente, é Deus, cara. Deus já aceitou você do jeitinho que você é, porque foi Ele que fez, né? Cara, eu não conheço um pai ou uma mãe que não ama seu filho. Deus já ama a gente, cara. E a gente quer agradar todo mundo o tempo todo e fala sim, e amém, e tudo bem. E é difícil falar não, é difícil desagradar. Mas às vezes você precisa falar não para o resto do mundo para falar sim para você. Não como um ato de egoísmo, mas como um autocuidado, como um amor próprio. Você merece ter esse momento de falar não para outras coisas e cuidar um pouquinho de você. Estava Total. conversando tanto com a prima, minha esposa, né? Falando da maratona em Portugal. E a gente, cara, é emocionado, real, sempre, cara. Mais de 50 alunos já confirmaram inscrição em Portugal. Cara, para quem está perdido nesse assunto de Portugal, Bora Correr esse ano completa 10 anos, né? Então, dia 10 de outubro a gente completa 10 anos e a gente decidiu convidar os alunos e fazer uma viagem internacional e comemorar em outro país. Então, a gente decidiu ir para Portugal, só para resumir a história, e vai ter lá maratona, meia maratona e 8 quilômetros. Mais de 50 alunos do Bora Correr já se inscreveram. Então, vai ser uma festa, né? E aí a Pri falou assim, e aí, eu vou fazer a maratona, decidi fazer a maratona, e a Pri ontem preocupada falou assim, amor, mas você vai lá no fundo com todo mundo? Não vai demorar demais? Você não vai forçar seu joelho? Eu falei assim, não, amor, eu vou no meu ritmo. Isso. Eu não vou combinar com ninguém, mas ninguém, nem para ir rápido e nem para ir devagar. Eu É. vou treinar, eu vou fazer Cada um na toda a sua. periodização, toda a planilha, todos os longos, e no pace que eu estiver, Agora é eu farei a diferente. prova. Então, assim, se alguém, por coincidência, tiver no mesmo ritmo que eu, vai junto comigo. Se alguém não tiver no mesmo ritmo que eu não vou ficar esperando, como eu já fiz em Não muitas dá. provas, e a gente adora fazer isso. Mas agora São o buraco é mais Silvestre, embaixo, né? Pampulha, Meia. Agora, é 42, são É. 42 quilômetros. O buraco é mais embaixo. Então, assim, eu vou me dar de presente e correr no meu ritmo. Ah, eu tô sendo Sim. egoísta. Não, cara. Eu tô Não. cuidando de mim também, me valorizando também. Lá eu Muito não tô pelo lá só como contrário. professor, né? Tô lá como corredor também. Então, assim, para resumir isso tudo que eu falei, não queira agradar o tempo todo, cara. Você não precisa. Olhe para você com carinho, tá? Cuide de você, agrade É. você também. Você merece isso. Você tem que lembrar que assim, quanto tempo tem desde pós-cirurgia de joelho, nunca mais você fez uma maratona. E o contrário também pode acontecer. O fato de, ó, quem tá chegando aqui, seu panqueca vai passar na frente da E, câmera. Panquequita, Quem saudade do gato sabe, Panqueca. né, gente? Olha, ó. Lindo. Por falar em rosca direta, lá vem. Você sabe que o peso, você sabe disso, né? Às vezes eu converso muito com as pessoas e eu falo assim: todo formador de opinião carrega uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que ele fala, sobre o exemplo que ele dá. A gente, infelizmente, está carregado de formadores de opiniões, né? Que cria de programa de televisão, celebridade instantânea. Então, eu falo muito: seja mais filtro, menos esponja, né? Procure selecionar mais e absorver menos, porque besteira, balela, tem aos montes. Sua presença numa prova traz um frisson, principalmente para os seus alunos. E o fato, muitas vezes, de você estar correndo com outras pessoas, às vezes aquele cara, para você estar num ritmo tranquilo, vamos supor, correr com a Simone. Vou fazer a maratona com a Simone. Simone está lá. Só que, de repente, a Simone começa a cansar. Mas o professor falou que ia com ela. A Simone resolve também forçar um pouco, porque ela não quer decepcionar o professor. Então, eu acho tão importante isso que você está colocando aqui, porque em algumas situações se faz necessário cada um na sua postura, né? Quando a gente vai para uma prova para brincar é diferente, mas 42 quilômetros não é bolinho, né? E não é só a questão do demorar, é o quanto de impacto vai gerar, é o quanto de frenagem a sua panturrilha. Se você treinar para um pace de 5, você chegar a fazer uma maratona no pace de 6, a sua panturrilha estoura porque ela vai frenar o seu solo e não aguenta. Ele não treinou para isso. Total. Então, isso é interessante também a gente frisar, porque tanto a gente força o corpo acelerando demais, quanto também desacelerando demais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, respeitar o propósito.
E uma coisa que você fala que é muito importante, que é legal a gente contextualizar aqui, é que alguns alunos estão indo pela primeira vez fazer meia maratona. E principalmente as meninas, estavam preocupadas, querendo encaixar uma meia maratona no primeiro semestre, porque tem aquela tensão, aquele medo, né, de estar indo. Eu falei assim, gente, lembrem que hoje dá medo, porque vai ser a primeira vez. Gente, vamos falar de primeira vez? Comigo? Quem aí foi relaxado para a primeira Dá vez? medo, dá medo. Né? E a primeira vez vai doer, dói. Depois que você acostuma, relaxa. A segunda, a terceira, aí você aprende a se divertir. Então, é normal para tudo nessa vida, né? Então, quando que eu começo a sentir o prazer da coisa? Primeiro na minha cabeça, me apaixonando pelo processo e não pelo resultado. Então, a gente já tira essa sobrecarga de quanto que eu tenho que fazer minha meia maratona. É treinando que a gente vai ver, né? Recomeçar é mais difícil, sabe por quê? Porque a gente tem a maldita mania de se espelhar lá atrás. A gente fica sempre se colocando como referência. Isso que você falou, não se compare com as outras pessoas, é super importante. Assim como também não se comparar até consigo mesmo. Sim. Porque o seu momento hoje é outro. Então, vai devagar. Essa cobrança interna é o que pesa o processo. Então, se apaixone pelo processo, por cada treino. Hoje eu penso, tipo, nunca fiz uma meia maratona. Puta, mas será que eu consigo? A confiança, ela vai surgindo treino após treino, porque você vai construindo isso. Então, é a perna, é o coração, é a mente e é o espiritual. O que que é o espiritual na corrida? É justamente você aproveitar. Vai estar difícil? Vai, pô. Não é fácil você sair de uma corrida normal de 10 quilômetros, daqui a pouco tá correndo 15, 18. Mas só que você veio do 11, do 12, do 14, do 16. Então, fica tranquilo. É igual o cara que está na universidade. Há 20 anos atrás, ele foi. 20 não, né? Vai, há uns 15 anos atrás, ele foi alfabetizado. 17 anos atrás. É. O que você diria para aquele garotinho que estava sentadinho lá, aprendendo a fazer uma bolinha, puxando uma perninha que era o A, ou jogando uma voltinha que era o O? Né? Hoje ele é um engenheiro, ela é uma médica, uma arquiteta, uma psicóloga. Então é Exato. isso. Falei, eu tive essa conversa com o Felipe esses dias, meu filho mais velho, ele começou o sexto ano, né? Foi para a sexta série. E muda muita coisa no sexto ano, né? Mais matérias, mais professores, meu, né? Muda muito, Assusta. né? E ele tava lá todo preocupado, ai meu Deus, um pouco com medo, assim. A gente acalmou ele, acolheu. Eu falei, filho, é um pouco mais desafiador no começo. Você tinha esse mesmo medo da quinta série, quando você passou da quarta para a quinta. E você não passou pela quinta, não foi meio que normal? Sim, por quê? Porque você está se desenvolvendo. Então, é normal ter outras disciplinas, vai ter uma adaptação, como tudo, né? Aí você vai passar pelo sexto ano, ai, o sétimo ano, meu Deus, e assim vai, é o que Depois você ensino falou. médio, né? Os meus É foram para o isso aí, ensino cara. médio, um medo danado. Colégio novo, né? E dessa vez cada um caiu numa sala diferente. Eu ia mudar, o colégio dá essa liberdade. E a Malu tá, ai, minhas amigas estão na sala tal. As amigas estão na sala B, a Malu caiu na C, o Matheus na A. Eu olhei assim, Que bom. a diretora falou assim: você quer trocar? Eu falei: não, eu vou confiar no destino. Eu vou acreditar no propósito que Deus preparou para eles. Está na hora de cada um seguir a sua jornada. É isso. Boa. É isso aí. É. Professora Simone, obrigado por esse Grazie Bora Falar de mille. Corrida maravilhoso. Obrigado para vocês que Delícia, né? assistiram gravado a reprise. Você que está no Spotify, obrigado. Compartilha com os amigos aí. Obrigado para quem estava aqui na live, com certeza. Valeu demais. Havia umas pessoas perguntando aqui no chat: como é que faz isso, aquilo, tal. Gente, se você for no meu perfil do Instagram, no link da bio, tem várias opções de programas para quem quer começar, para quem quer fazer meia, para quem quer mais acompanhamento, que é o Bora Correr. Enfim, dá uma olhada lá na bio e vocês serão super bem-vindos no momento que você tiver. E obrigado a todo mundo que estava aqui, principalmente você, professora, que está aqui com a Eu que gente agradeço, sempre. mestre. Você, o seu Beijo, tempo é uma gente. loucura. Eu sei que você já tem entrevista agora, porque a pessoa Logo, já falou para logo. mim que tinha um papo com você hoje. Um beijo, eu também vou voar para dar aula. Um beijo grande no coração de todo mundo. Obrigada, gente. Feliz ano novo. Bora correr. Tamo junto. Beijo, família. Beijo todo mundo. Ok? Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.